Prezada senhora presidente, prezado senhor chanceler federal, senhoras e senhores, fraqueza e instabilidade são os sinais que emanam do seu fracasso histórico, senhor Merz. O senhor é um chanceler de segunda escolha e essa mancha o senhor não conseguirá mais apagar. O senhor é fraco, antes de tudo, por uma razão simples. O senhor é o chanceler das chamadas forças de esquerda. Seu caminho até a chancelaria foi marcado por inúmeras promessas de campanha quebradas repetidamente e por uma constante capitulação diante da esquerda e dos verdes. O freio da dívida que o senhor prometeu solenemente respeitar foi abolido por você durante um golpe de Estado financeiro político com o apoio dos verdes e com a ajuda do antigo Bundestag, que já não estava mais em vigor. Essa é a sua abordagem. Essa abordagem revela muito sobre seu caráter, senhor Merz. Dessa forma, de uma só vez, são permitidos de 1 a 7 trilhões em novas dívidas, o que, no final das contas, significa dobrar a dívida pública. E tudo isso em meio a uma recessão, com a economia encolhendo e o empobrecimento dos cidadãos se acelerando. Você sabe muito bem aonde isso vai levar, afinal, você mesma alertou sobre isso antes das eleições. Esse dinheiro vai escapar por vários canais. A consolidação necessária das finanças públicas, como antes, continua sendo adiada, e o tempo para os contribuintes, assim como para os consumidores, acabará aumentando drasticamente. Vocês também cogitam criar ou aumentar impostos, quebrando mais uma promessa de campanha. Quase 47 bilhões de euros de recursos fiscais foram consumidos pelo auxílio social. Chamem isso de apoio social básico, que há muito tempo se transformou em um benefício para migrantes. Só em 2024, 47 bilhões. Quase cada segundo beneficiário é estrangeiro. Os estrangeiros naturalizados já não aparecem mais nas estatísticas. Cerca de 4 bilhões de euros foram para os sírios, isso equivale a todo o orçamento da Polícia Federal. Os afegãos, a nacionalidade com o maior índice de criminalidade em crimes violentos, receberam cerca de 1 bilhão e 600 milhões de euros, o mesmo valor que foi destinado à construção de moradias sociais. Isso não pode continuar assim, mas vocês são fracos demais para mudar a situação. Isso persiste. A revogação da proibição do aquecimento e da instalação obrigatória de bombas de calor foi novamente cancelada, assim como a proibição dos motores a combustão. Vocês continuam destruindo a indústria automobilística alemã e continuam insistindo na instalação obrigatória de bombas de calor pelo método do Habeck, só que de outras formas, tornando o aquecimento a óleo e gás inviável. Tudo fica mais caro, principalmente por causa do imposto sobre emissões de CO2. E em vez de acabar com esse impasse prolongado da economia planejada da transição energética, vocês, ao contrário, ainda dão um novo impulso a ele. Porque, por exigência dos verdes, vocês até incluíram a chamada neutralidade climática na Constituição do país. Assim, vocês consolidaram ainda mais esse curso que é basicamente insano da Alemanha rumo ao empobrecimento gradual e à desindustrialização acelerada, e isso é dramático. O custo do aquecimento já aumentou 30%, foi o que os jornais escreveram esta semana. E a tendência só aumenta. De acordo com os dados mais recentes do Bundesbank, o patrimônio das famílias privadas na Alemanha, que já está abaixo da média europeia, caiu quase 20% desde 2021, levando em conta a inflação. 20% do patrimônio das famílias privadas. A produção industrial também está em queda, enquanto o desemprego aumenta drasticamente porque a produção na Alemanha está diminuindo, está parando. Por quê? A energia está muito cara.
Sem um fornecimento de energia confiável, estável e acessível, a recuperação econômica é impossível, e isso só é possível com uma política energética fundamentalmente diferente. É hora de acabar com a transição energética. Precisamos acelerar o retorno à energia nuclear, à energia do carvão e ao gás natural barato da Rússia. Tudo isso vocês não querem. Vocês também quebraram a promessa de campanha de corrigir o abandono da energia nuclear, pelo qual é responsável o chanceler da União Democrata Cristã. Todo o resto do mundo está apostando na energia nuclear. Vocês se agarram ao fetiche tecnofóbico dos verdes e assim destroem a atratividade econômica da Alemanha. E mesmo quando vocês realmente fazem algo que é realmente certo, no final acaba sendo algo pela metade e um caos. A recusa de entrada para migrantes ilegais vindos de países terceiros seguros deve ser obrigatória. Isso não é uma disposição opcional. O controle de fronteira e as recusas de entrada devem ser realizados sem falhas e de forma contínua. E não só como medida temporária para acalmar, porque a imigração ilegal para a Alemanha e para os sistemas de assistência social alemães deve ser reduzida a zero. Recusar a entrada na fronteira é apenas o primeiro passo, e mesmo assim vocês já conseguem falhar nisso. É preciso eliminar os atrativos que fazem migrantes pobres atravessarem as fronteiras da União Europeia rumo à Alemanha. A renda cidadã é só um deles. A reunificação familiar para refugiados e solicitantes de asilo, assim como a prática de concessão acelerada e em massa da cidadania, devem ser imediatamente e totalmente suspensas. Milhões de pessoas chegaram ilegalmente ao país nos últimos 10 anos como resultado da política migratória de ilegalidade iniciada pela chanceler da União Democrata Cristã. Centenas de milhares devem ser imediatamente deportados. Para um número incontável de outros, é necessário verificar e, se necessário, anular a autorização de residência. Da sua parte, não há nenhuma ação a esse respeito. Como resultado disso, o nível de criminalidade entre os migrantes disparou. Assassinatos, ataques com faca e estupros continuam dia após dia, semana após semana. E mencionar esses fatos, segundo o seu órgão subordinado de proteção à Constituição, supostamente é inconstitucional. Eu chamo isso de expor os fatos, o que é extremamente necessário para finalmente corrigir esse desequilíbrio. Os cidadãos aguardam seus planos de retorno e deportação. Eles provavelmente terão que esperar mais, pois seu parceiro do Partido Social Democrata da Alemanha se recusa a participar. Você ficou presa em uma armadilha com o sistema de asilo, Sr. Merz. Essa armadilha foi basicamente construída por você mesma, porque vocês se submeteram ao dogma da barreira antifascista antidemocrática que deve garantir o poder permanente para a esquerda derrotada aqui. E a inteligência interna, o Serviço Federal de Proteção à Constituição, que fracassa miseravelmente em suas principais tarefas de combater o terrorismo islâmico e a espionagem estrangeira, reforça esse dogma de forma arbitrária e abusando de seus poderes. A absurda conclusão secreta que a ministra do Interior, derrotada nas eleições pelo Partido Social Democrata da Alemanha, divulgou pouco antes do fim do seu mandato, é a melhor prova disso. Sob pressão da situação jurídica existente, o Serviço Federal de Proteção à Constituição foi obrigado a retirar sua classificação anterior. No entanto, isso é muito conveniente para eles continuarem discriminando nossa bancada e mais de 10 milhões de eleitores, além de nos privar de nossos direitos, oportunidades e liberdades parlamentares fundamentais. E você sabe muito bem que as calúnias do Serviço Federal de Proteção à Constituição são absurdas.
A compreensão étnica do povo não contradiz a lei fundamental, porque a própria lei fundamental parte desse princípio. Além disso, essa pausa foi para causar efeito, porque todos vocês realmente têm experiência em lidar com verdadeiros extremistas, com aquelas pessoas que realmente podem ser chamadas de extremistas. Porque extremista, é isso. Aquele que implementa e apoia uma política destrutiva de fronteiras abertas. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, acabou de ter que lembrar disso. Extremista é aquele que, sob o pretexto de medidas contra o coronavírus, semeia pânico intencionalmente, restringe arbitrariamente os direitos fundamentais dos cidadãos, persegue e ostraciza os não vacinados através da mídia pública, calunia e discrimina essas pessoas. Por que vocês estão rindo? Eu consigo imaginar isso perfeitamente. Extremista é aquele que destrói o bem-estar dos cidadãos e do país por meio de uma transformação ecossocialista. Extremista é aquele que manipula a Constituição sem ter mais a maioria, para emitir para si mesmo um cheque em branco de dívidas às custas dos contribuintes e das futuras gerações. Agora é a sua vez. Extremista é aquele que, junto com uma gangue armada de martelos, ataca os que pensam diferente e ainda recebe prêmios culturais com a bênção do primeiro-ministro da Baviera, Söder, do Estado. O Estado frequentemente recompensa não só por quebrar ossos, mas por tirar vidas. Vocês deveriam se envergonhar disso. Extremista, como os de esquerda, busca derrubar o sistema e punir ricos, mas ainda recebe submissão. Extremista é aquele que, como os de esquerda, quer derrubar o sistema e fuzilar os ricos ou mandá-los para campos de trabalho forçado. E mesmo assim bajulam essas pessoas, as exaltam. Extremista é aquele que quer destruir nosso sistema fundamental livre e democrático, o pluralismo. Eu entendo que vocês gritam o tempo todo, mas eu sei que isso incomoda vocês. Nosso sistema fundamental livre e democrático, o pluralismo, os princípios democráticos básicos, as liberdades civis e a liberdade de opinião. Uma pessoa assim é extremista. Para manter essa falsa moralidade da esquerda, vocês, sob o pretexto de combater ódio, planejam atacar a liberdade de expressão, indo além dos limites da coalizão do semáforo. Vocês querem intimidar os cidadãos e fazê-los se calar para continuar por mais algum tempo seguindo a velha linha mentirosa e desfrutando dos holofotes do poder. O mesmo objetivo é servido pela retórica belicosa, com a qual vocês criam um clima de guerra para desviar a atenção das inúmeras questões e conflitos internos do país. Os agitadores, em suas próprias fileiras, ainda falam, completamente desconectados da realidade, sobre a vitória da Ucrânia sobre a Rússia, sem especificar que isso, obviamente, é impossível sem uma terceira guerra mundial, e ainda mais impossível com uma terceira guerra mundial. E eles próprios fracassam estrondosamente com suas iniciativas que deveriam simular uma liderança europeia tanto em Washington quanto em Moscou. E isso não é surpreendente, pois em relação a ambas as potências, eles mesmos já quebraram tanta porcelana política. E também não se observa muito o retorno do bom senso diplomático ao Ministério das Relações Exteriores durante o governo deles.
E se tudo realmente dependesse só deles, se absolutamente todas as decisões fossem tomadas exclusivamente por eles? Então, na opinião deles, sobre o fornecimento de armas para a Ucrânia, nem deveria mais se falar publicamente. Provavelmente esse assunto nem seria debatido abertamente. Isso significa que vocês querem fornecer secretamente e silenciosamente mísseis de cruzeiro Taurus para Kiev, para assim contribuir para a escalada da guerra na Ucrânia e tornar a Alemanha um alvo? Os cidadãos têm todo o direito de saber exatamente o que vocês pretendem fazer, mas infelizmente vocês não têm respostas. Vocês não têm respostas porque o seu governo não é um governo para os cidadãos, mas sim um governo para fomentar a guerra e manter o próprio poder. E o principal, vocês não respondem à pergunta que mais preocupa os cidadãos. Onde está a mudança política pela qual o povo votou? Quando afinal vai acontecer a ruptura? Quando afinal vai acontecer a ruptura com essa política de esquerda equivocada que levou o nosso país à destruição do bem-estar, à desindustrialização, à falta de liberdade e à insegurança? Se ainda houver alguém na União que sinta responsabilidade pelo nosso país e queira responder a essas perguntas, essa pessoa sabe onde encontrar uma maioria alternativa. Obrigada. Você acabou de ouvir isso, não foi?